Bom dia a todos. Eu cumprimento os organizadores do evento, o Renato, a Lúcia. É uma alegria estar aqui novamente no IBRAC, num outro contexto, falando sobre outros temas que não a concorrência, embora isso que a gente vai falar hoje envolva um pouco disso. Cumprimento meus colegas de mesa, o Marcel, a Juliana. Eu não sabia da homenagem a ela, mas me associo inteiramente a Juliana, uma servidora exemplar. A gente teve inúmeras oportunidades de participar de debates sobre várias questões do consumidor. Ela tem se mostrado sempre uma defensora intransigente do consumidor, no bom sentido, né? Ela tem ido debater as questões no tribunal, em vários fóruns. Tem sido uma gestora admirável, né? Conseguiu resultados incríveis à frente da secretaria, com um orçamento nem sempre desejável, né? Mas fez milagres. E recentemente, dia 14 de abril, eu participei de um evento que ela organizou sobre proteção de dados. Naquela ocasião, que eu pretendo hoje repetir um pouco do que se disse lá. Eu falei sobre avaliação de risco de crédito, credit score, e proteção de dados pessoais no Brasil, por conta de uma decisão recente do STJ a propósito do credit score. E naquela ocasião, eu falei que a Juliana está nos devendo duas coisas: a criação de uma autoridade de proteção do sigilo de dados, mas ela disse que já incluiu isso no anteprojeto de proteção do sigilo de dados desenvolvido no Ministério da Justiça, né? Eu não conhecia essa segunda versão. E, eventualmente, a criação, mas isso é obviamente um projeto de longo alcance, de uma autoridade de proteção do consumidor financeiro, a exemplo do que existe nos Estados Unidos, né? Ninguém melhor do que ela para preencher qualquer uma dessas funções, mas isso eu não sei se é uma maldição ou é um desejo de que ela se readapte à vida civil agora, e espero que tenha muito sucesso em qualquer área que escolha para atuar. Certamente a gente vai continuar a se encontrar de qualquer lado do balcão. Tenho certeza que ela será muito bem sucedida. Hoje, então, eu vou, de alguma maneira, retomar um tema que falamos lá num congresso há quase um mês em Brasília, com a presença de alemães que vieram aqui também falar sobre a proteção do sigilo de dados na Alemanha, e do Roberto Pfeiffer, né, que estava lá também e deu aula sobre o tema. O meu roteiro é o seguinte: falar um pouco dos riscos crescentes à privacidade, de como nasce o direito subjetivo à privacidade, de como isso se incorpora aos ordenamentos, da crise da privacidade, né, e como ela evolui a partir de uma decisão da Corte Constitucional alemã nos anos 80, de como ela se incorpora à Carta de Direitos Humanos também na União Europeia, como ela é no Brasil, né, como é o direito à autodeterminação informativa no Brasil, e como isso, de alguma maneira, interfere com a decisão do STJ sobre o credit score. Essa decisão do credit score, ela foi, de certo modo, histórica no Brasil, porque foi a primeira audiência pública realizada pelo STJ, que marca já uma abertura para novos procedimentos que o novo CPC também traz, e também porque ela procurou adaptar uma legislação muito precária no Brasil, né, da proteção do sigilo de dados, que não tem um marco legal próprio, a um tema difícil e que envolve também proteção do consumidor. Duas carências que se uniram, né, quer dizer, uma carência de uma proteção específica do consumidor bancário, o financeiro, e a carência de uma legislação específica de proteção de dados. Quais são os riscos que nós enfrentamos hoje? A coleta, o processamento, o tratamento de dados se tornaram ubíquos. Em qualquer momento, qualquer atividade, qualquer transação que nós participemos, nós estamos gerando dados que vão ser processados e tratados à nossa revelia, provavelmente. A internet das coisas está chegando em todos os aparelhos, até nos trajes futuros haverá coleta de informações pessoais. O Big Data também será uma realidade, já é hoje. E a questão de saber em que medida há um direito ou não ao esquecimento. A internet, as coisas que entram na internet são indeléveis ou não são. Até que ponto há um direito à informação, até que ponto há um direito à preservação de dados pessoais
que leve em conta a dignidade da pessoa humana, a intimidade, a privacidade. Essas são questões que têm sido debatidas no mundo com muita paixão até, e com graus de proteção variados. Enquanto na Europa há um grau de proteção muito mais evoluído do que nos Estados Unidos, por exemplo, que não reconhece o direito à autodeterminação informativa como direito fundamental, e não tem uma legislação específica, nós estamos num grau ainda anterior a qualquer um desses blocos em termos de proteção do sigilo de dados, o que gera alguns problemas sérios, como veremos depois no caso da decisão relativa à avaliação de risco de crédito e do que se pronunciava nas decisões dos estados do sul do país. Como nasce o direito à privacidade? O conceito de privacidade nasce num artigo célebre publicado na Harvard Law Review, em 1990, por Samuel Warren e Louis Brandeis. Esse último seria um célebre ministro da Suprema Corte americana. Eles, naquele artigo, definem, com base na common law e em alguns julgados sobre propriedade, ilícitos contra a honra, definem um direito à privacidade como um direito a ser deixado só. A dogmática processa esse novo conceito sempre sobre um caráter privatista, né, de exclusão de terceiros da fruição de certos segredos, de certos atributos da personalidade, mas isso se espalha pelos ordenamentos, incluindo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, sempre sobre um viés privatista. O direito à privacidade se confunde com o direito de excluir terceiros, então, da fruição de certas informações, e tem um sentido negativo, o direito de bloqueio, o direito de proteção de bens personalíssimos como a honra, segredos, que são usualmente guardados em meios físicos, né? A casa, o escritório, correspondência, comunicação. Com o tempo começa a se vislumbrar a necessidade de atribuir também o sentido positivo, de dar uma proteção à liberdade, à dignidade humana e a possibilidade de desenvolvimento autônomo da personalidade, que é o que acaba se materializando já na década de 80, numa série de decisão da Corte Constitucional Alemã. A crise do direito à privacidade é anterior a isso. Ela acaba se manifestando com a facilidade, o barateamento da tecnologia de coleta, processamento e utilização de dados, que a partir dos anos 60 se torna mais flagrante. Nasce nos Estados Unidos uma certa legislação destinada a proteger a privacidade, em 74, o Fair Credit Reporting Act, de 1970 também. Na Europa, começam a surgir também leis de proteção de dados na Suécia, em alguns Länder alemães e na própria Alemanha, em 1977. Portugal já insere em 76 a sua Constituição um direito fundamental à autodeterminação informativa. Grande parte do temor que levou à criação dessa legislação nos anos 70 tinha a ver com os anos de chumbo, a perseguição política, o medo do Estado como grande leviatã, que seria capaz de, como Big Brother, entrar na intimidade das pessoas e ter total controle sobre a vida pessoal, sobre a intimidade, sobre a privacidade das pessoas, num contexto em que isso parecia ser plausível. Hoje, nós acabamos, como veremos, tendo um outro viés. Claro, o medo do grande leviatã do Estado, da perseguição política subsiste, mas agora os pequenos leviatãs, os entes privados que são capazes de, graças ao ainda maior barateamento da tecnologia, processar a informação em detrimento dos indivíduos, também se tornou uma preocupação. Mas o direito à autodeterminação informativa, como um segundo grau do direito à privacidade, surge em caráter mais
definitivo em 1983, numa decisão famosa da Corte Constitucional Alemã, num caso que envolvia uma alegação de inconstitucionalidade da lei de recenseamento alemã. E ali se reconheceu, então, com base no direito à dignidade humana e na privacidade, um direito fundamental à autodeterminação informativa, com um direito também ao livre desenvolvimento da personalidade humana. Esse direito, na dogmática alemã e na jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, teve vários desdobramentos, há inúmeras decisões, e esse é um tema em si só bastante complexo, que caberia em vários livros e várias discussões, que não é o objetivo aqui, mas essa decisão é um marco fundamental a partir do qual aquilo se desenvolveu. Em 2000, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia incluiu também esse direito à proteção de dados de caráter pessoal como um direito fundamental. No Brasil, essa questão já goza de alguma proteção. Nós temos, afinal de contas, na Constituição, o habeas data, que foi examinado e reconhecido no Supremo, num voto de relator do ministro Celso Mello, como direito de acesso a registros, como direito de retificação desses registros e como direito de complementação à informação contida nos registros. Mas o habeas data foi concebido no momento em que a Constituição tinha um caráter quase libertário, era quase como que o direito dos perseguidos políticos de terem no DOPS uma informação sobre eles. Isso ficou mais ou menos por ali. O habeas data não se desenvolveu, ele mais ou menos nasceu e se morreu ali naquela decisão, sem muito maior aplicabilidade. Houve, por outro lado, uma decisão do Supremo relativamente ao inciso 12 do artigo 5º da Constituição quanto ao sigilo de dados, que pratica isso com base em um parecer do nosso querido professor Tércio, que na época era procurador da Fazenda, num caso que envolvia cartões de crédito, sigilo bancário. Com base naquele parecer, sobretudo, aquilo foi um elemento forte, o ministro Pertence entendeu que aquela redação truncada do inciso 2 do artigo 5º, na verdade, protege não os dados em si mesmos, como defende por parte da doutrina, mas apenas a comunicação dos dados. Então, isso também acabou, de alguma maneira, tolhendo a criação ou o reconhecimento no Brasil de uma proteção ao sigilo de dados ou ao direito à autodeterminação informativa como um direito fundamental. Mas, é claro, em outros julgados, sobretudo no STJ, há um reconhecimento de que, por exemplo, no julgado famoso, sempre citado do ministro Rosado, que aquele dispositivo do CDC, o parágrafo 1º do artigo 43, que trata dos cadastros negativos, ele se relaciona, sim, à proteção constitucional da intimidade e da vida privada. Há também um outro julgado do ministro Salomão, que se faz referência ao novo conceito de privacidade, à necessidade de consentimento dos interessados pela divulgação da informação pessoal. Há também um julgado da ministra Helena Calmon, no qual se reconheceu o direito à privacidade do titular da conta bancária em relação aos seus dados pessoais. E o mais emblemático deles, até agora, é o julgado a que farei referência logo em seguida sobre o credit score, a avaliação do risco de crédito, onde o ministro Celso com muita habilidade soube, de alguma maneira, conciliar toda a disciplina prevista no CDC, na lei do cadastro positivo e no regime constitucional da proteção da privacidade. A lei do cadastro positivo, também é sempre bom lembrar, ela foi a lei 12.414, a lei do cadastro positivo, ela tem sido um marco importante, também sobre o aspecto concorrencial, né, para permitir que o consumidor bancário, o consumidor financeiro, de alguma maneira se beneficie um cadastro de informações positivas sobre si. E ela criou uma disciplina sobre o que pode ou não pode fazer esse cadastro positivo.
e definiu alguns direitos básicos, né, do consumidor, o cancelamento do cadastro, o direito desse consumidor ou do interessado em conhecer os elementos e critérios da análise de risco, isso em linha com o que existe já na Europa e no resto do mundo quanto à avaliação do crédito, né? E a informatização, a automatização desse procedimento que é feita no mundo inteiro. Existem várias anedotas sobre isso, né? Em vários casos. Um caso que saiu publicado recentemente, nem tão recentemente, no New York Times, o Ben Bernanke, que foi o presidente do FED por muitos anos, logo ao sair resolveu obter um crédito para resgatar uma antiga hipoteca de uma casa que ele morava já há mais de 30 anos. Ele que então provavelmente começava a fase em que obteria maior rendimento em sua vida, dando palestras muito lucrativas, consultorias e tal. E a avaliação automatizada de crédito, não, o senhor não pode, o senhor acabou de deixar o emprego. Então, ele teve que ir lá mostrar, peraí, isso foi um emprego muito bom. E a partir de agora eu vou começar a ter uma chance de melhorar meus rendimentos de maneira muito significativa. Então, essas anedotas são reais e há um risco efetivo de que o consumidor seja discriminado através de uma análise de crédito que lhe seja desfavorável e que possa usar elementos como georreferenciamento, perfis raciais, perfis econômicos, que possam discriminar e prejudicar o consumidor mais vulnerável. Não é à toa que o Consumer Financial Protection Bureau tem uma seção inteira destinada a credit score e aos direitos que assistem ao consumidor, o que ele pode fazer para efetivamente se resguardar quanto a critérios ou elementos negativos que possam ser discriminatórios e desfavoráveis em relação a ele. A lei também do cadastro positivo, ela incluiu o direito à informação prévia sobre o armazenamento da informação, sobre a identidade do gestor, sobre o objetivo para o qual aquela informação vai ser armazenada e sobre os destinatários daquela informação armazenada. Um direito também muito importante, a revisão daquela decisão automatizada, né? Porque isso muitas vezes acaba sendo produzido, como no caso que eu acabei de relatar, de maneira meio arbitrária, sem levar em conta as peculiaridades do caso. Então, há um direito ao consumidor levar uma informação que possa permitir uma revisão daquela decisão. E, por fim, o direito de que a decisão seja, de que o armazenamento seja feito para a finalidade para a qual aquela informação foi coletada. O anteprojeto do Ministério da Justiça, para o qual a Helena participou com tanta intensidade, ele é muito importante. Ele define, né, com base, uma forte inspiração na disciplina europeia do tema, define o que seja tratamento de dados pessoais, define o que seja dados sensíveis, dados anonimizados, define o que se chama de arco, né, os direitos básicos do titular, direito de acesso, direito de identificação, direito de cancelamento, direito de oposição. Ele procura proteger a segurança e o sigilo dos dados pessoais e definir a responsabilidade dos agentes. É claro que me parece, e a gente já falou brevemente sobre isso, que é fundamental que no mesmo documento, que no mesmo anteprojeto, que a mesma lei venha criar uma autoridade independente de proteção de dados pessoais. Parece que esse é um pilar essencial de todo o sistema de proteção de dados na Europa, né? Uma autoridade independente, quase à guisa de um ombudsman, de um encarregado de proteção de dados pessoais, como existe na Alemanha, como existe na Europa, que seja encarregado de efetivamente implementar aquela política de proteção de dados pessoais e fazer uma regulação e uma fiscalização cuidadosa da proteção de dados pessoais. Eu estou lendo um livro agora interessantíssimo de um professor de Harvard chamado Kessenstein, ou Kessenstein,
dos americanos, que foi também diretor de um departamento ligado à presidência americana, à Casa Branca, de supervisão regulatória, chamado OIRA, né? Office of Information and Regulatory Affairs. E ele tem um trabalho muito grande na área de economia comportamental, como o que ele chama de nudges, como alguns impulsos comportamentais podem alterar radicalmente o resultado, independentemente de haver ou não incentivos econômicos para induzir um certo comportamento. E alguns dos elementos comportamentais mais intrigantes e perturbadores que ele cita são exatamente nessa área de proteção do sigilo de dados. Dependendo da arquitetura informacional, da maneira como a opção que se dá ao consumidor se coloca ele acaba fazendo a decisão errada. Normalmente, o consumidor acaba indo sempre pela opção pré-selecionada, pela default. Se aquilo, acho que o Marcel tem bastante a falar sobre isso, nós participamos de um evento do IASP há mais ou menos um ano e discutíamos um pouco isso, como se dá essa arquitetura, o que deve ser uma opção ou não pré-selecionada para o consumidor. Nós, por exemplo, quando pegamos um celular, um computador novo, já imediatamente, quase todos nós, a não ser os mais geeks que escolhem aquelas opções customizadas, pessoais, nós vamos direto para aquela opção padrão, que é o que se faz quando se faz um contrato bancário e tal. Então, é preciso ter muito cuidado também na implementação disso concreto. Daí, mais uma razão para que haja uma autoridade específica encarregada da proteção de dados no Brasil. Nós não estamos tão mal assim, quer dizer, nós temos já, é claro, uma Constituição que tutela a intimidade, a vida privada, o sigilo da correspondência, das comunicações, e assegura também a concessão do habeas data. O CDC já tem regras específicas sobre bancos de dados e cadastros de consumidores. A lei do cadastro positivo, como acabamos de ver brevemente, também disciplina o cadastro e tem regras importantes sobre isso, mas a jurisprudência é ainda titubeante. O habeas data acabou tendo um papel diminuto no nosso sistema. A proteção do sigilo de dados também é reconhecida, mas ainda não há uma disciplina própria e realmente uma lei específica seria muito importante. Foi nesse contexto que surgiu, então, a questão do credit score na STJ. Havia cerca de 300 mil demandas nos estados do sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, Paraná, em que se discutia a existência ou não de dano moral pelo simples fato de se fazer avaliação de crédito. Havia 3 ou 4 operadoras, nos Estados Unidos também acho que há 4 operadoras que fazem a avaliação de crédito. Aqui no Brasil acho que também esse número, que faziam avaliação de crédito corriqueiramente com base em informações pré-existentes e públicas. Com base numa fórmula matemática de propriedade de cada uma dessas avaliadoras, esses dados eram, então, de acordo com critérios próprios, uma forma própria, inseridos no sistema de informática, e a cada instante, a cada consulta, se gera um score, uma nota, que pode variar o tempo em razão dos elementos ou das informações contidas. A partir dessa nota, então, o consumidente, tipicamente uma loja que vai conceder crédito ao consumidor, concede ou não crédito. São decisões independentes. Não é? A nota não é inteiramente causadora da decisão de conceder o crédito, nem o crédito é uma decisão, é um direito subjetivo do consumidor, claro. Mas, não obstante isso, houve inúmeras decisões, inclusive do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenavam essas empresas a ressarcir os consumidores pelo dano moral, pelo simples fato de terem as suas notas divulgadas. Foi nesse contexto que o ministro Severino convocou uma audiência pública, a primeira da história do STJ, em que se ouviram todos os lados, todos os pontos de vista, os pareceres, e se chegou depois a um julgamento unânime, cuja ementa eu transcrevo, aqui está pequeno, eu vou
pedir a paciência de vocês para ler os principais itens. Diz a ementa: o sistema Credit Scoring é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado, que é a nota do risco de crédito. Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo artigo 5º, inciso 4, e pelo artigo 7º, inciso 1, da Lei 12.414, que é a Lei do Cadastro Positivo. O item 3 da ementa diz o seguinte: na avaliação do risco de crédito devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo Sistema de Proteção do Consumidor, no sentido de tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme a revisão do CDC e da Lei 2.414. 4. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados, o histórico de crédito, bem como as informações pessoais valoradas. 5. O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema Credit Scoring, configurando abuso do exercício desse direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente, nos termos do artigo 16 da Lei do Cadastro Positivo, pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis, bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. Ou seja, com base nessa legislação esparsa e no regime funcional de que dispomos, o STJ, obviamente não cabe a mim avaliar se foi uma decisão feliz ou eu participei do julgamento, mas me pareceu uma decisão que de alguma maneira amarrou tanto a proteção ao consumidor que se vê no Código de Defesa do Consumidor, como a da Lei do Cadastro Positivo e a proteção constitucional à tutela da intimidade e da privacidade, ou seja, a atividade é lícita, ela pode ser, na verdade, benéfica ao consumidor. O ministro Noronha, em seu voto vista, enfatizou esse aspecto do caráter benéfico de criação de bem-estar social que a avaliação de crédito implica, porque ela permite o acesso ao crédito de maneira muito mais ampla e difundida e com base em critérios objetivos e públicos. Há uma camada muito maior da população, né? Quer dizer, os menos favorecidos socialmente passarão a ter direito a crédito, mas, é claro, é fundamental que se observe alguns limites, né? Que haja transparência quanto aos critérios e os elementos utilizados na forma que levou à avaliação do crédito, que haja aqueles direitos assegurados pela Lei do Cadastro Positivo e pelo Código de Defesa do Consumidor, sob pena de desrespeitados esses direitos e esses limites, haver aí sim, caso a caso, um direito à indenização por dano moral pela violação desses direitos. Isso, obviamente, teve uma implicação prática enorme, resolveu-se de uma vez por todas aquelas 300 mil demandas, né, que estavam ali pendentes, e se deu um passo adiante, me parece, na consolidação da proteção do sigilo de dados, da proteção dos dados pessoais no Brasil. Nós temos muito a avançar, temos que finalmente aprovar, me parece que o anteprojeto de lei do Ministério da Justiça é muito feliz, né? Ele foi muito debatido, houve audiência pública também. Agora que foi incluída a autoridade independente, acho que temos como levar isso. Claro que o momento que vivemos no país não é o ideal para isso, longe disso. Isso não jamais estará na lista de prioridades do Parlamento, mas é importante que avancemos, criemos uma disciplina própria para a proteção de dados pessoais no Brasil,
porque os riscos, a intimidade, a privacidade e a proteção da dignidade da pessoa humana são realmente crescentes em vista da tecnologia e do barateamento da coleta e do processamento de informações. Eu agradeço a paciência de vocês e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que quiserem através de perguntas ou através desse e-mail.